paz esteja com todos, meus irmãos. Meus irmãos, no capítulo 4 da primeira carta de João, ele nos adverte para que nós não creiamos em qualquer espírito. Por quê? Porque os espíritos, ou eles são de Deus, ou o espírito é do anticristo. Aquele que fala segundo Cristo, o ungido de Deus, esse é de Deus. Mas aquele que fala diferente, aquele que busca a própria glória e aquele que busca as riquezas do mundo e aquele que busca dominar sobre outros homens, esse não é de Cristo, esse não é de Deus. Por quê? Porque João advertindo, ele nos fala que muitos falsos profetas se levantaram e que os falsos profetas, aqueles que pregam que Jesus é o Filho de Deus, este é de Deus, mas quando ele fala que aquele que age, que é de Deus, aquele que vai agir segundo as palavras de Deus, segundo as palavras que o ungido de Deus, que é a própria palavra de Deus, que é o verbo de Deus, falou. E ele não só falou, mas agiu. Então, os atos do ungido, do nosso mestre, é gestos de mansidão e humildade, e de total desapego sobre as coisas do mundo. E ele pregou literalmente a divisão, ele pregou literalmente o amor do irmão exatamente como a nós mesmos, e ele pregou o amor a Deus acima de todas as coisas. Então, irmãos, Jesus, ele pregou sempre em obediência a Deus, e ele pregou sempre segundo Deus o mandou pregar. Ele chegou a falar que ele falava segundo ouvia do Pai, e ele falava que ele fazia as obras que o Pai mandou. Então, irmãos, quando nós estamos conversando com alguém e alguém fala assim, eu sou profeta de Deus, ou eu sou enviado de Deus, nós devemos sondar e observar as palavras daquele homem. E os gestos também, porque se ele fala segundo o ungido de Deus, ele é de Deus. Mas se ele fala segundo as vaidades do mundo, eles falam de forma contrária à vontade de Deus expressa pelo seu ungido, pelo nosso mestre, esse não é de Deus. Então, irmãos, é fácil nós sondarmos os espíritos, é muito fácil. É só observarmos as palavras e as ações. Porque, como Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos nos dias de hoje falam Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor, Senhor, glória a ti. Mas a ação desses homens e as palavras desses homens sempre estão em desacordo à vontade de Deus. Porque Deus é amor, Deus prega o amor entre os irmãos. Então, João o tempo todo nos adverte dessa forma, para que nós amemos a Deus, porque Deus é amor, e Ele também nos adverte para que nós possamos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Porque como nós vamos amar a Deus se nós não amamos o nosso irmão, a quem vemos? Então, irmãos, o capítulo 4 da primeira carta de João é muito importante. Aliás, toda a palavra de Deus é importante, mas nós temos que ler e observar. Então vamos sondar os espíritos, irmãos. Não vamos ficar crendo em qualquer espírito, qualquer homem que abra a boca, ou qualquer mulher que abra a boca e fala, eu sou ungido do Senhor, o Senhor que me enviou, o Senhor que manda essa revelação para você. Então, irmãos, vamos ficar atentos, irmãos, atentos, extremamente atentos, para que nós não caiamos nos laços do maligno. Porque, como João advertiu, muitos homens se levantarão como dizendo que é de Cristo, mas não são de Cristo. Muitos falsos profetas
se levantarão e se levantaram no mundo para enganar, para roubar e destruir. Com palavras sutis, eles cobram o dízimo, mas não para a igreja, não para a obra de Deus, mas para o seu próprio enriquecimento. Nós vemos isso o tempo todo, né? E ultimamente a gente tem visto eles fazerem banquetes de fios de ouro e fazerem passeios em jatos. Nós temos visto isso demais, em detrimento daquele irmão que sofre, daquele irmão carente, que está passando necessidade. Então, irmãos, vamos ficar atentos. É fácil sondarmos o Espírito de Deus. É só observarmos as palavras e os atos desses homens. Vamos ficar atentos, irmãos. A nossa salvação depende de nós andarmos e vivermos segundo a vontade de Deus. Ok? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.